Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. E a gente vem trazendo para vocês, cara, um corte aí do programa Boleiragem, falando muito sobre essa grande final da Libertadores de sábado. A verdade é o seguinte: na mídia brasileira, todos sabiam que o Botafogo vinha num momento melhor. Mas o Atlético essa semana, desde o jogo contra o Botafogo, atuou muito melhor contra o São Paulo. E a questão se inverteu, porque o Botafogo entrou na pilha dos atleticanos. O Hulk botou pilha, Davidson botou muita pilha. Então, cara, a mídia brasileira só fala em uma coisa: o Botafogo já perdeu o mental, tanto para o brasileiro quanto para Libertadores. Rapaziada, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo aí. Mas antes disso, dá uma moral lá pra gente. Entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Sem mais delongas, vamos soltar o vídeo, rapaziada. O que deu certo no Atlético? O Hulk com o Davidson. Isso, não, isso ok. Mas ele mantém a dupla pelo lado esquerdo, Arana e Rubens? Ou volta o Bernard? Não, mas se ele colocar o Rubens... Acho que ele vai jogar Se mais ele colocar protegido. Hulk e Davidson, não tem lugar no meio mais. Ele pode tirar o Rubens É isso que ele vai fazer. e volta o Arana, né? Ah, ele tem jogado. E aí faz Fausto e... Ele tem jogado E com Alain. 3 zagueiros. Ele tem feito o Scarpa, o Alain Franco, o isso. Fausto Vera. Isso. E O Arana. E o Arana, né? E aí ele tem usado Paulinho, Hulk e David. Davidson. É isso. Aí não tem lugar pro Bernard. Agora, se ele quiser tirar o Davidson, aí abre uma possibilidade de meio, ou abre uma possibilidade do Rubens para ele fazer a duplinha que ele fez, Ou- Rubens e Arana. não vir com o Daverson e reforçar com o Otávio na cabeça da área 3 e volantes. ter um meio de campo mais protegido. Ou pode até colocar o Otávio num dos dois volantes primeiro pra ter tempo e porque botar tem o mais Davidson pegada do que talvez o no Alan Franco e segundo. Fausto Eu Vera. acho Pode difícil. ser. Mas o duro para ele fazer os 3 volantes, se a gente for imaginar, ele tendo, fora o Davis, né, tendo Paulinho e Hulk. Eu tentaria deixar esse Paulinho e Hulk mais perto possível. Se ele faz esses 3 volantes, pode virar um 4-1, 4-1. Para ele fazer esse 4, ou 4-2, 4. Para marcar em algum momento, pressionar, isso é possível você fazer com esse jogador. Só com 3 volantes, você vai ter que tirar um atacante. Porque Mas você enquanto- vai trazer o quê? O Paulinho para fazer aqui uma beirada? Não, mas ele já fez alguma Não, já vez. fez já. Não, tudo, Na época que o tudo Bernard bem, mas tava nesse momento que ele tá, o perigo dele é realmente essa pegada. Então, esse 3 zagueiros dele, que é a linha de 4, com o Scarpa fazendo o quinto homem para esse lado aqui, ele deixa realmente o Paulinho um pouco mais tranquilo. Resta saber se ele vai ter confiança nisso ou não, que ele vai ter que ter, porque é o que a princípio se Se desenhou. você pensar que no jogo contra o Flamengo, se ele tivesse esses 3 volantes, eu acho que ele colocaria. Você colocaria? Eu acho que ele colocaria. Pra iniciar? É. No jogo de volta ou no primeiro Não, jogo? no primeiro jogo aqui. Porque no primeiro ele não teve nem Zarate, É, o Zarate já ele estava não no tinha banco, Zarate, mas ele não podia ele Fausto chegou a Vera, ele botar. não tinha Davidson, por isso que ele não pôs o Fausto Vera. Porque o Fausto Vera não podia jogar a Isso. Copa do Brasil. Mas se ele tivesse a possibilidade, Ele ia colocar. eu acho que ele colocaria os 3 volantes. E outra coisa, ele nesses últimos 2 jogos, ele começou não só pela expulsão, ele começou a marcar mais zonal, né? E não é porque também ele deu certo nesse jogo com a linha de 5 atrás, com os 3 zagueiros, com os 3 na frente, que o Botafogo não conseguiu fazer gol, que ele vai conseguir sustentar um jogo desse na final de Libertadores também. Então, É muita coisa e tem muita coisa ainda, né? Um jogo de Campeonato Brasileiro pode fora mudar todas essas expectativas, né? O Galo pegando o fora que Juventude em final casa. tem a possibilidade do quê? Prorrogação. Que é um tempo a mais. Então, até isso estrategicamente, que ele vai tentar se proteger. Uma primeira parte do jogo, isso é fato. Se ele puder colocar 5 zagueiros, ele vai pôr. Para se proteger primeiro, aconchegar o jogo, essa vai ser a E estratégia. ele tem feito muito isso jogando fora de casa, né? Apesar de ser fora de casa, mas também não ser na casa do adversário, Campo né? neutro, né? Porque vai ser uma atmosfera muito dividida lá em Buenos Aires. É uma estratégia principalmente nas Copas que ele usou, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Aí eu vou perguntar pra vocês. Pergunte. Zarate machuca contra o São Paulo e, ao que tudo indica, está fora da decisão da Libertadores. O Atlético Mineiro está fora da zona da Libertadores.
Joga amanhã contra o Juventude. Vocês poupam ou vocês vêm com força máxima? A gente está vendo aí as imagens do Zarate. Atlético Mineiro agora eu pouparia tranquilo. Eu já estaria poupando o Paulinho. Tem que poupar, rapaziada. Né? Lógico que não sabendo exatamente da clínica, é óbvio. Possivelmente ele não vai jogar. Mas tudo que o departamento de médico do Atlético não tem nem que dizer, né? Mas nesse próximo jogo o Atlético pouparia realmente todo mundo, guarda energia emocional, física, estudo que você tem tempo para não perder tempo ficar estudando esse adversário de terça-feira, tudo para final. Você, Rick? Também. E eu acho que o Milito vai fazer isso. O Milito já demonstrou que a galinha dos ovos de ouro dele é a Libertadores. Porque mesmo ele colocando força máxima contra o Juventude, vencendo o Juventude, ele ainda terá que vencer os outros jogos do Brasileiro para tentar alguma vaguinha ali na Libertadores. Então, pelo Campeonato Brasileiro, claro. Então é poupar, eu também tô com o Alex, mentalzinho, bem descansado. O Atlético Mineiro tá com 3 pontos atrás de Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Cruzeiro com um jogo a menos, Cruzeiro com 47 pontos. Hoje é o 7º, que é o último da zona de classificação da Libertadores. Bem difícil pro Atlético. Mas são 3 pontos só. Sim, mas... Abre mão, então? Abre mão. Porque o Juventude tá nessa briga intensa aí pra sair de zona de rebaixamento. Ele tá indo contra a estratégia que ele teve até agora. Porque ele abriu mão do Campeonato Brasileiro em muitas rodadas. Isso é verdade. Time reserva, muitas vezes deixando quem precisava descansar. Se ele fizer o contrário agora, ele tá indo contra aquilo que ele planejou. Nenhum, né? Aí eu vou achar que é desespero. Porque ele tinha também, 2 possibilidades nas Copas, uma já foi. Né? Então ele tinha, vamos dizer, 33% em cada competição, uma já foi. Aí eu volto a falar, aí ele, pior ainda, porque ele tá desacreditando naquilo que ele acreditava, é pior ainda. Aí entre aspas, desculpa a palavra, é ser burro 2 vezes. Porque ele deixar de fazer aquilo que ele planejou, perdeu, legal, perdeu uma, ninguém gosta, tá, mas... Eu tô confiante no meu trabalho, eu não posso mudar agora. Aí. Então, se eu colocar a força máxima como Juventude, eu já tô fazendo algo diferente daquilo que eu pensava. Peraí, será que é desespero? E como é que ele vai escalar o jogo pra sábado? Sem o Zarate? Ele deve pôr Bernard pra jogar, né? Naturalmente, seguir no ritmo. Ou ele mantém a dupla com o Arana, deve voltar, né? E daí esse jogo não vai ter nada a ver com a final. Ele desconfigura para esse jogo pensando só nesse jogo. Deixa eu só complementar uma pergunta, porque eles falaram muito da questão física. E depois do Palmeiras assumir essa liderança para o jogo de terça-feira, e essa preocupação da questão física do time do Botafogo, você acha que tem alguma possibilidade do Arthur Jorge poupar na terça-feira? Rapaz, eu vou dizer pra você, se ele poupar, tem que dar um gardenal pra ele, cara, com todo respeito. Ué, mas, às vezes ele vê que, né, chegar sem essa vantagem de empate, pelo menos contra o Palmeiras, e o jogo de sábado, ele tá percebendo que a rapaziada tá desgastada, eles não podem entender, assim, aí não tô falando só do Arthur, né, porque eu acho que isso é muito mais uma decisão do clube, né, do que realmente do treinador, de chegar e falar assim, olha, o brasileiro, se realmente a gente detectou que está desgastado, que precisa de um respiro, pode poupar na terça para jogar a Vera no sábado, com todo mundo na ponta dos cascos. Você acha que tem alguma possibilidade disso acontecer? Eu acho que ele só faria se tivesse algum diagnóstico da parte física, assim, né, para você falar. A parte estratégica, se você for pegar para poupar, vão ter 4 dias, é uma viagem curta. A gente sabe que se recupera, principalmente falando numa final de Libertadores, combustível é outro, né, Rick? Não tem como. Eu não faria, eu colocaria. Ele pode pensar estrategicamente, não vou colocar o Luiz Henrique de início para um segundo tempo, só que às vezes a melhor oportunidade aparece no primeiro minuto, no segundo minuto. Então eu não acredito que ele vá fazer, até porque, por mais que o Botafogo ele tenha muito mais mantido o nível, o alto nível, com algumas mexidas. Mas, ao mesmo tempo, esses 3 caras ali com o Igor na frente, com o Marlon Freitas e Gregory, realmente é um equilíbrio muito grande, cara. O que aconteceu nesses jogos, que eles não encontraram, não conseguiram finalizar uma bola, porque se entra uma bola, o Botafogo sai ganhando, o Sino participa, beleza.
E depois eles acabaram errando em algumas coisas, porque eu vou cruzar não só por cruzar, eu não posso fazer isso. Se eu cruzo ela entre zaga e goleiro, se eu consigo fazer uma triangulação para tirar um zagueiro um pouco mais, ficar com 2 zagueiros e outros caras lá por dentro, para fazer triangulação um pouco mais por dentro também, porque tem tempo pra caramba para poder fazer. Então tudo isso eu acho que faltou um pouco para ele, sim. Vai pesando algo? Lógico, você vê que você não consegue. Quantas vezes a gente jogou... No mundo inteiro você vai jogar contra equipes que se defendem bem, com essa linha de 5, esses 4 na frente. Em lugar nenhum do mundo é fácil você fazer isso e você passar. Só que tem jogo que você consegue fazer um gol mais rápido, né? Mas o Botafogo, ele tem condição para isso. Hoje eu acho que ele tem jogadores com essa bagagem para saber lidar. Amanhã tem tudo para ser um grande jogo, porque eu acho que o Palmeiras, por mais que se defenda super bem, ele não tem esse sistema de cara. Porque o Palmeiras também, se ele ganha do Botafogo amanhã e ganha o próximo jogo, ele é campeão, dependendo só dele. Né? Então, o fato de jogar em casa é um jogo equilibrado e é um jogo perigoso pros dois, cara. Mas que esse Botafogo, ele é perigoso em todo lugar que vai jogar, eu acho. Até porque é o mesmo terreno, né, que ele vai jogar quando joga em casa. A grama é sintética, é o jogo veloz, é o jogo de transição. É difícil. Bom, rapaziada, você viu aí, cara, que eles falaram muito sobre essa escalação pro grande sábado. Muitas dúvidas sobre entra com Davidson, não entra com Davidson, com Otávio, Ciro Rubens, Fausto Vera. Então, cara, tem muita coisa e o Milito não vai revelar até a véspera aí. Se eu não me engano, tem uma carga horária que ele tem que passar a escalação do time. Então o Milito vai segurar essa escalação até o último minuto para poder tentar surpreender o Botafogo. E é grande verdade, cara, eles falaram muito também sobre o momento que vive o Botafogo. Cara, o Botafogo vive um momento muito instável, tá? Já perdeu o mental. Então ele tem esse confronto amanhã contra o Palmeiras. A gente sabe, cara, e se eles perderem pro Palmeiras vai ser muito bom pra gente. Que aí eles já vão com o psicológico na merda total. E eles fizeram aí um estardalhaço, fizeram uma coletiva, o Arthur Jorge falou besteira pra caramba, reclamou do Hulk, reclamou do Davidson, reclamou do Everson. Cara, isso só tá dando mais força para o Galo chegar nessa grande final no sábado e amassar o Botafogo e mostrar para eles quem é o time de M que eles estão falando. O Luiz Henrique falou e o Arthur Jorge ficou passando pano. Então, meu irmão, a gente vai para cima sábado com força máxima. O Milito tá fazendo um jogo duro, vai esconder ao máximo essa escalação e a gente vai para cima com... Rapaziada, quero que você deixe aí nos comentários qual é o seu nível de confiança para esse título. A gente vai conquistar, se Deus quiser, no sábado e vamos para a glória eterna, rapaziada. Eu quero que você deixe aí também palpite do jogo, né, contra o Botafogo nessa vitória e conquista da Libertadores pro Galo da Massa. Rapaziada, não se esqueça, dá uma moral pro canal, se inscreve lá, ativa o sininho e deixa o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.